Para os vikings, a morte nunca foi simplesmente um fim. Era uma porta de entrada para algo maior e mais glorioso. Através dos mares congelados do norte, entre saqueadores, reis e guerreiros, existia a crença de que, além do mundo mortal, havia um salão lendário onde apenas os mais corajosos podiam entrar. Esse era Valhalla, o salão dos mortos em batalha. De acordo com a mitologia nórdica, Valhalla era governado por Odin, o pai de todos, deus da sabedoria, da guerra e da morte. De seu enorme salão dourado em Asgard, Odin observava as batalhas dos homens, escolhendo aqueles dignos de entrar em seu reino etéreo. Os guerreiros escolhidos após a morte eram levados pelas valquírias, temíveis donzelas do escudo que desciam sobre campos de batalha encharcados de sangue e fogo. Os escolhidos ressuscitariam em Valhalla, onde festejariam, beberiam e se preparariam incessantemente para a batalha final do Ragnarök. Para os vikings, isso não era apenas mitologia, era uma promessa. Valhalla representava honra, coragem e imortalidade através da glória. Um guerreiro que morresse bravamente em combate poderia alcançar a fama eterna, enquanto aqueles que morriam covardemente ou de forma desonrosa temiam desaparecer na obscuridade. Essa crença moldou a própria sociedade viking, influenciando como eles lutavam, como viam a morte e como entendiam o destino. Valhalla não era simplesmente um paraíso, era um salão de espera para o apocalipse. Cada banquete, cada celebração e cada batalha travada dentro de suas paredes preparava os caídos para o Ragnarök, o fim do mundo, quando deuses e monstros destruiriam uns aos outros em uma guerra fatal e catastrófica. Mesmo na vida após a morte, os vikings acreditavam que a luta nunca terminava de verdade. A lenda de Valhalla sobreviveu muito depois que a era viking virou história. Ela se tornou um dos símbolos mais poderosos da mitologia nórdica, inspirando histórias, filmes, jogos e interpretações modernas da cultura viking em todo o mundo. Para os vikings, Valhalla não era um lugar que qualquer alma poderia entrar. Era reservado para um tipo específico de morte, uma morte conquistada através de coragem, violência e honra em batalha. Morrer pacificamente na cama por doença ou velhice era frequentemente visto como um fim comum. Mas cair com uma arma na mão, enfrentando o inimigo sem medo, acreditava-se que abria os portões para algo eterno. De acordo com a crença nórdica, aqueles escolhidos para Valhalla eram selecionados pelas valquírias, donzelas guerreiras sobrenaturais que serviam a Odin. Durante as batalhas, as valquírias cavalgavam pelo campo de batalha, decidindo quais guerreiros morreriam e quais sobreviveriam. Os mais corajosos entre os mortos eram levados para o grande salão de Odin em Asgard, mas somente a coragem nem sempre era suficiente. Valhalla estava profundamente ligada ao próprio Odin, um deus associado não apenas à guerra, mas também ao sacrifício, à sabedoria e ao destino. Guerreiros devotos a Odin acreditavam que morrer gloriosamente em combate era a oferta suprema ao Pai de todos. Essa crença moldou profundamente a cultura viking. A ausência de medo na batalha foi além da coragem. Ela se tornou um caminho espiritual rumo à imortalidade. A jornada para Valhalla era imaginada como algo tanto aterrorizante quanto glorioso. O guerreiro caído, levado do campo de batalha pelas valquírias, deixaria para trás o mundo mortal e entraria no enorme salão de Odin, descrito na poesia nórdica como brilhando com escudos e lanças. Lá, os mortos festejariam sem fim, beberiam hidromel e lutariam uns contra os outros em batalhas diárias, apenas para se levantarem novamente a cada noite, curados e restaurados. Seu propósito eterno era se preparar para Ragnarök, a guerra final no fim do mundo. Mas nem todos que morriam em batalha entravam em Valhalla. Algumas tradições nórdicas acreditavam que a deusa Freyja recebia metade dos guerreiros mortos em seu próprio reino, Folkvangr. As crenças nórdicas sobre a vida após a morte eram complexas e variadas, mas Valhalla continuou sendo o destino mais lendário,
porque representava glória e lembrança eternas. Uma das referências mais claras a Valhalla na literatura nórdica aparece na saga de Hakon, o Bom, que era filho de Haroldo Cabelos Belos, o primeiro rei da Noruega. No capítulo 32, após Hakon ser morto em batalha, ele recebe um enterro pagão apesar de suas crenças cristãs, e a saga descreve sua morte como uma jornada para o próprio Valhalla. A cena reflete o forte domínio que a antiga tradição guerreira nórdica ainda exercia sobre a Escandinávia, mesmo durante a ascensão do cristianismo. Para quem o homenageava, um rei morto bravamente em batalha só podia pertencer aos guerreiros de Odin. No poema de morte de Hakon, Odin envia as valquírias para levar Hakon a Valhalla, onde os guerreiros caídos se levantam para recebê-lo no grande salão dos deuses. De acordo com o hino Skrigla, o poema diz o seguinte: no salão de Odin, um lugar vazio espera por um rei da linhagem de Yngvi. Vão, minhas valquírias, disse Odin. Vão, meus anjos dos mortos. Gondo e Skogo para o campo, encharcadas pela chuva sangrenta da batalha. E ao moribundo Hakon digam, aqui em Valhalla ele irá morar. O Eiríksmal é um poema escáldico composto por volta do ano 954, a pedido da rainha norueguesa Gunhild, em homenagem ao seu marido morto, Eric Machado Sangrento, o filho mais velho de Harald Cabelos Belos. Na cena de abertura, o deus Brage se admira com o som distante de trovões e comenta que os bancos de Valhalla estão rangendo, como se Baldur ele mesmo tivesse retornado ao salão. O barulho, ele sugere, é como o movimento de 1000 guerreiros. Odin responde que Brage deveria saber muito bem que esses sons anunciam a chegada de Eric Machado Sangrento, que em breve entrará em Valhalla. Ele instrui o herói Sigmund a se levantar e ir ao encontro de Eric, convidando-o para entrar no salão. Sigmund questiona por que Odin deveria esperar por Eric acima de todos os outros reis. Odin responde que Eric há muito tempo tinge sua espada de vermelho com sangue em muitas terras, um sinal de suas conquistas ferozes e de grande alcance. Logo Eric chega. Sigmund o recebe e o convida a entrar no salão, perguntando quais outros senhores vieram com ele para Valhalla. Eric responde que 5 reis o acompanham, que ele irá nomeá-los todos um por um e que ele próprio é o 6º entre eles. Na teologia nórdica, as mulheres de Valhalla e seu papel na vida após a morte contrastam fortemente com a imagem geralmente centrada nos homens da sociedade e mitologia viking. Aqueles escolhidos para entrar em Valhalla são normalmente os que morreram em batalhas heróicas, mas sua passagem não é determinada apenas pelos próprios guerreiros. A tradição diz que Odin emprega mulheres guerreiras sobrenaturais, as valquírias, para cavalgar pelo campo de batalha, escolher os mortos e escoltar os dignos até seu salão. Longe de serem figuras passivas, elas são essenciais para a própria estrutura do pós-vida nórdico, moldando o destino dos mortos e mantendo o equilíbrio entre vida, morte e honra. As valquírias são retratadas como agentes temíveis de seleção, reunindo os mais gloriosos daqueles que caem em combate. Elas personificam um paradoxo de violência e reverência, sendo ao mesmo tempo arautos da morte e portadoras de glória. Nesse papel, elas permanecem no limiar entre os mundos, intimamente ligadas ao destino dos guerreiros. Acreditava-se que elas pairavam sobre os campos de batalha, influenciando o desfecho do massacre, assombrando os sonhos dos homens e inspirando tanto admiração quanto temor na mesma medida. Uma das expressões mais vívidas de sua presença marcial aparece nos relatos da batalha de Jorungavog, onde uma tempestade de granizo repentina e sobrenatural caiu sobre os combatentes. Em meio à tempestade, guerreiros afirmaram ter visto valquírias cavalgando pelo céu, disparando flechas sobre o caos abaixo. Neste conto, as valquírias surgem não apenas como observadoras, mas como participantes ativas na definição do destino e do curso da batalha. Com o tempo, porém, a imagem das valquírias se suavizou. De figuras temidas pela seleção violenta,
elas passaram gradualmente a ser vistas como espíritos protetores dentro do próprio Valhalla, acompanhantes que servem os heróis mortos em seus banquetes, trazendo cerveja, cuidando deles e sustentando-os até a batalha final do Ragnarök. Essa transformação reflete uma mudança cultural mais ampla em como o poder feminino era imaginado dentro da tradição nórdica, especialmente nos séculos após a disseminação do cristianismo. O próprio Valhalla é incomum entre os outros reinos dos mortos, pois é governado por uma divindade masculina. Em contraste, a maioria dos outros domínios da vida após a morte é governada por figuras femininas poderosas. Hel, filha de Loki, governante de Niflheim, recebe aqueles que morrem de doença ou velhice. Freyja, a deusa do amor e da guerra, reivindica metade de todos os guerreiros mortos em batalha em seu salão de Folkvangr. Ran, a deusa do mar, reúne aqueles que se perdem sob as ondas em seu profundo domínio subaquático. Juntas, essas figuras reforçam a concepção nórdica da morte como algo supervisionado, guiado e coletado por mulheres. Elas recolhem os que caíram, presidem sua passagem e cuidam deles nos mundos do além. Com exceção do Salão de Odin, o cuidado com os mortos é, em muitos aspectos, um domínio quase exclusivamente feminino. Para os nórdicos, não se tratava apenas de para onde você ia quando morria. Era sobre como você seria lembrado, e Valhalla era onde os mais corajosos conquistavam a imortalidade através da lenda. E como vimos, ter canções cantadas sobre você nos grandes salões e seu nome honrado era uma das maiores conquistas que um homem poderia desejar. Agradeço imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês torna esses vídeos possíveis. Um agradecimento especial a Stephanie Hesson, Teresa Lux e John Sykes. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe. E eu vejo vocês em breve para outro vídeo do History Profiles.